Kardec escreveu no Livro dos Médiuns que o melhor gênero de comunicações por ele preferido seria aquele obtido através das psicografias, por uma razão muito simples. Após o fenômeno mediúnico da psicografia, nós temos em mãos o resultado do mesmo, o texto escrito, e este torna-se passível de análise, de exame, de estudo mais profundo, o que nem sempre é possível em relação à psicofonia, que é aquela comunicação dos espíritos através da fala do médium, a não ser quando ela é gravada. Aí nós temos condições de poder observar melhor o fenômeno, o conteúdo da mensagem, a forma como ela foi expressa. Isso é muito interessante. Mas, infelizmente, não é muito comum, né? É difícil de se ter acesso a gravações de comunicações desse gênero, o que é uma lástima, porque teríamos muito a aprender e a examinar, a estudar de fenômenos nesse tipo. Mas Allan Kardec, além de privilegiar nos seus estudos, nos seus exames, as psicografias, ele estabeleceu como critério de julgar a natureza dos espíritos que estão se comunicando por este meio, através de um determinado médium, a linguagem expressa no texto. Então, esse critério ele é fundamental para a gente avaliar a natureza, a superioridade ou não daquele com quem estamos nos comunicando através do fenômeno mediúnico. Espíritos superiores não recomendam coisas ruins, não interferem no livre-arbítrio humano, não vêm fazer revelações bombásticas, não vêm ser causa de perturbação, não vêm se imiscuir nas coisas mundanas, dando diretrizes que cabem a nós, né, espíritos encarnados, adotarmos. Né? Os espíritos superiores, com grande sabedoria, com grande elevação, nos orientam, nos conduzem através da persuasão, do convencimento, da argumentação, não de outra forma. Então, a linguagem é a melhor forma de nós avaliarmos o espírito que está comunicando. Por que estou dizendo tudo isso? Porque hoje eu venho apresentar um dos lançamentos da editora Leal, que é a livraria editora espírita Alvorada, que está vinculado ao Centro Espírita Caminho da Redenção. Ambos, esse Centro Espírita e essa livraria, são os mantenedores da Mansão do Caminho, que apresenta os trabalhos de educação e assistência social mantidos tanto por essa editora e livraria quanto por essa instituição espírita, de grande notoriedade, de muita seriedade. O livro é Vidas Vazias, é do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Por que fizemos todo esse introito? Porque nós temos como avaliar a natureza do espírito Joana de Ângeles e a sua elevação através dos seus escritos,
através da sua linguagem, como bem indicou Allan Kardec. Tanto na forma quanto no conteúdo, os textos que nós temos disponíveis para a nossa avaliação desse espírito, que são muitos, eles espelham todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a elevação espiritual. Eles são como que o atestado da natureza espiritual de Joana de Ângeles. E nesse novo livro, Vidas Vazias, que tem, de certa forma, como fio que interliga toda a obra, essa preocupação realmente muito atual, com o que o próprio título indica, com o vazio existencial, com a falta de perspectivas, com a ausência de sentido e de significado em muitas vidas. E daí a sua oportunidade e o convite para refletirmos sobre as nossas vidas e verificarmos se porventura não nos enquadramos nessa sua caracterização, se a nossa vida também não é uma vida vazia, né? A vida do espírita a rigor jamais poderia qualificar-se como vazia, em função dos conhecimentos que nos iluminam a existência e nos orientam a marcha. O livro tem um projeto gráfico belíssimo, né? É um ditado muito antigo que nós não devemos jogar um livro pela capa, mas particularmente eu sou um apaixonado por livros e não tem como não examinar a sua forma também. Eu tive um professor na faculdade que citava muito uma afirmação do Domenico De Masi, um pensador italiano, que dizia que só os superficiais dizem que a aparência não importa. Eu nunca dava muito valor para a aparência, porque nós sabemos, segundo o cristianismo, segundo o espiritismo, que o essencial, o que mais importa, é o ser, a essência interior. Mas fiquei pensando, o professor repetia tanto esse pensamento nas aulas que fiquei pensando, né, que a aparência também tem a sua importância, e no caso de um livro ela se justifica muito bem. Então o livro tem uma aparência belíssima, tem um projeto gráfico muito bonito mesmo, ele possui capa dura, com cabeceado, possui uma fita como marcador de página. Cada capítulo ele é entremeado com uma folha nessa cor, que eu não sei dizer que cor é, se fica entre um azul e um verde, um ciano, não sei dizer que cor é, mas ele faz esse jogo, né, nessa coloração, nessa dupla coloração. E é um livro que, a exemplo de muitos outros, no mesmo sentido que Joana de Ângeles escreveu, apresenta 30 comunicações. Né? Não foi um livro como, por exemplo, aqueles da série psicológica, em que existe um sequenciamento entre os capítulos e uma amarração lógica entre um e outro. São cada capítulo aqui no Vidas Vazias são independentes, podem ser lidos aleatoriamente, qualquer ordem, portanto, porque tratam-se de comunicações que o médium recebeu em momentos distintos, né, da sua atividade mediúnica, da sua missão mediúnica na Terra. E
E eles, como dissemos, né, embora sejam independentes, eles têm essa preocupação de fundo com o problema do vazio existencial, que, se nós formos lançar um olhar retrospectivo na história do pensamento filosófico contemporâneo, nós vamos encontrar, né, ao longo de todo o século XIX e ao longo de todo o século XX, agora no século XXI, muitos pensadores preocupados com essa questão, oscilando em posições mais negativistas, outros mais positivas, mas é uma preocupação que se impõe desde o início da contemporaneidade, desde a Revolução Francesa até os nossos dias. Podemos citar Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, entre tantos outros que se preocuparam com esta questão do ser, né, e que se ocuparam também, de certa forma, com o sentido da nossa existência. Então, é um livro que traz mensagens muito valiosas nesse sentido, para que façamos uma reflexão mais detida, a fim de extrair o conhecimento superior que Joana de Ângeles nos traz, que compartilha conosco, para que nós possamos melhorar a nossa vida, possamos entender, né, quais as razões do nosso existir e possamos seguir de forma tranquila a nossa caminhada terrena, certos de que por trás de tudo o que acontece, mesmo das questões mais difíceis, mais angustiantes, mais tormentosas, sempre há um porquê, há uma explicação que no momento oportuno nós compreenderemos. Então, o livro começa com um prefácio que traz, que intitula o livro, que é Vidas Vazias, um prefácio muito bonito, que apresenta então essa preocupação com este momento psicológico muito delicado que todos nós vivemos. Depois traz uma espécie de segundo prefácio, que foi intitulado de Exortação Odierna. Deixa eu só confirmar. Exoração Odierna, e que Divaldo recebeu na cripta de Francisco de Assis, em 2018. E na qual Joana de Ângeles faz então uma exoração, um apelo a este grande ser espiritual que foi Francisco de Assis, que imitou como ninguém o Cristo aqui na Terra, tentou fazer da sua vida aqui no nosso plano o que o Cristo fez da sua, né? O que ninguém fez igual, né? Não é à toa que Francisco de Assis, entre tantas e tantas personalidades de escola, de importância do segundo milênio do cristianismo, foi eleito como personalidade do milênio, numa eleição que foi feita alguns anos atrás, dada a sua importância, sua relevância, sua magnitude na história do cristianismo e na história da espiritualidade como um todo na Terra. Foi alguém que compreendeu as verdades espirituais e não ficou só na compreensão, as aplicou, as viveu, coisa que nós somos convidados a fazer também e temos muitas dificuldades nesse sentido. E em seguida, então, começa a sequência dos 30 capítulos. O primeiro capítulo
que faz alusão ao prefácio, novamente, Vidas Vazias, aqui nós conferimos, né, na forma como Joana de Ângeles escreve esse texto, que é um texto pequeno, mas que traz na sua organização um poder de síntese muito grande, o que é próprio dos espíritos elevados, né? Através de poucas palavras dizem muito, né? Ela faz um rápido estudo de todo o pensamento psicológico, de Freud até a atualidade, tentando dimensionar sobre o olhar da psicologia de um lado e o olhar do espiritismo de outro, o que nós podemos entender sobre esse vazio existencial. Então ela cita Freud, cita os seus principais discípulos, as principais correntes dentro da psicanálise que surgiram a partir dela, como os discípulos dissidentes de Freud, Adler, Jung, e também Karen Horney, né, que, embora tenha seguido a tradição do seu mestre, a tradição psicanalítica, se opôs a alguns dos pontos, né, do pai, alguns pontos da doutrina do pai da psicanálise, no que, segundo o nosso humilde ponto de vista, ela estava com a razão, principalmente na sua concepção de entender a psicologia das mulheres, que se contrapunha àquela de Freud, que em alguns aspectos é bastante questionável. Nós, avaliando Freud de agora, do nosso tempo, né, para trás, com o nosso olhar, avaliando Freud, um tempo que era muito, muito difícil, tinha muitos tabus, tinha muitas questões que ele próprio auxiliou a colocar em xeque, a questionar, mas em outros pontos, né, olhando retrospectivamente, né, podem ser questionados, mas não vem ao caso. Nesse capítulo, Joana de Ângeles faz um breve estudo, então, desse olhar psicológico sobre esse vazio que caracteriza tão bem a alma do homem do século XX, mas também a alma do homem do século XXI, herdeira do século XX. Então nós precisamos parar, pensar, refletir sobre a nossa condição interior, que se reflete a todo momento no nosso jeito de falar, na nossa gestualidade, na forma como vivemos, como nos comportamos, como nos relacionamos com os outros. E depois vem uma série de outras mensagens, todas com uma importância e um valor inquestionáveis. Cada capítulo é aberto, como mostramos antes, por uma página, né, nessa coloração, e com um excerto extraído do capítulo, com uma espécie de pequena introdução para irmos já nos familiarizando com o conteúdo que vai ser explorado na mensagem. Então, destacamos aqui um breve excerto que diz o seguinte: rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. E isso fecha bem com a proposta do livro. Nós precisamos distinguir entre a essência e a aparência, entre o espiritual e o material, saber, né,
o que é mais importante, o que é mais relevante. Nos rejubilarmos, nos alegrarmos, nos felicitarmos com a vida, né? Nos distrairmos quanto possível, como ela diz, mas não adiar os nossos deveres espirituais a pretexto nenhum. Jesus disse o mesmo de outra maneira: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o demais vos será dado em acréscimo. Isso está lá no Sermão da Montanha. É priorizar as questões espirituais na nossa existência. Nós sabemos que a nossa condição aqui na Terra forma uma unidade, né? A nossa mente, o nosso espírito está no corpo. E nessa condição, nós compomos uma unidade, nós precisamos atentar para as necessidades do corpo. Mas não podemos descurar das necessidades da alma. E o livro faz este apelo, faz esse convite, que nós nos redescobramos espiritualmente e que a nossa vida jamais seja uma destas vidas vazias. O Abrindo o Livro fica por aqui. Até mais.